Calma, calma, tranquilo, respira, porque o velho tem um plano. Sim, Carlo Ancelotti tem um plano e hoje o vídeo é para falar sobre a análise do que pode ser esse Brasil contra a Noruega, os perigos que a Noruega pode demonstrar para o Brasil, né? A minha opinião também sobre se o Brasil vai sofrer, se não vai, se vai ser eliminado, se não vai. E um segredo que o Carlo Ancelotti está guardando as 7 chaves, mas a gente acha que vai conseguir desvendar aqui analisando o time. Então, ó, vem comigo, não perde tempo aqui, já deixa seu like, deixa seu comentário também, é muito importante para mim. E se inscreve no canal, vocês estão vendo, o canal é muito novo, pouquíssimos inscritos ainda. É muito importante que se você gostou do vídeo de alguma maneira, que você se inscreva no canal. Fechou? Sem mais delongas, vamos agora desvendar o mistério que paira no ar e que tá todo mundo tentando descobrir. Qual jogador entrará no lugar de Lucas Paquetá? Machucado, né? Lucas Paquetá possivelmente não volta para atuar mais nessa Copa do Mundo. Infelizmente, tinha tido um encaixe perfeito nesse sistema do Carlo Ancelotti com 3 meias ou 3 volantes, depende do ponto de vista, né? E, cara, a simbiose que o Lucas Paquetá tem com o Vinícius Júnior é coisa de louco, coisa de maluco. Não se explica, né? Muito bem entrosados os dois, passe, corredor, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, então já deixa seu like, seu comentário e o que eu acho que o Carlo Ancelotti vai fazer. Além também da minha opinião do que eu faria. Então, vem comigo. Até transicionei aqui a tela pra gente, coloquei o Tactical Pad, e é interessante a gente enxergar, antes de tudo, vou até tirar aqui o time do Brasil, que eu quero explicar um pouco do que eu acho dessa Noruega, galera, porque é o seguinte, a Noruega, ela tem um sistema de 4-3-3, né, eu já vou explicar para vocês, e pontos positivos ofensivamente, alguns pontos positivos defensivamente, mas o grande lance aqui do que o Brasil pode explorar é a recomposição defensiva da Noruega. Vamos lá. Então a Noruega aqui ela joga num 4-3-3, né, com o Nyland, o Aher, o Hagen, o Wolf e o Pedersen. Então Pedersen pelo lado esquerdo, o Wolf pelo lado direito, o Hagen e o Aher fazendo essa dupla de zaga. Aqui é importante a gente falar esse tripé, né? Com o Berge fazendo o camisa 5, o primeiro volante, o Berg fazendo uma espécie de segundo volante barra meio central, meio armador, né, médio, e o Odegaard jogando um pouco pelo lado direito, mas assim, o Odegaard ele é um cara que ele tem muita liberdade nesse time da Noruega, tá? Então, hora ele cai pelo lado direito, hora ele cai pelo lado esquerdo, então as posições mais fixas desse time do meio campo é o Berge e o Berg, muitas vezes eles fazem também uma dupla de volantes com o Odegaard com liberdade para atuar. Pelo lado esquerdo, o Nusa, que é um jogador de drible, do 1 para 1, é um jogador que tem variações técnicas e táticas interessantíssimas. Ele gosta de cortar muito para dentro e bater por fora. Foi assim que o primeiro gol da Noruega saiu contra a Costa do Marfim, na fase 16avos, né? Um jogador muito interessante. Ele também tem esse drible por fora para fazer a área, né? Então é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquele jogador leve, rabisqueiro, que vai para cima. Pelo lado direito do campo a gente tem o Sorloth. O Sorloth é um centroavante, ele joga de centroavante lá no Atlético de Madrid, só que ele tá jogando de ponta, obviamente por conta do Haaland, né? O Haaland é o melhor, para mim é o melhor centroavante junto com o Harry Kane hoje da atualidade, e o Sorloth sobrou para ele o ponta, só que ele é um ponta diferente, ele é um ponta, como ele é alto, né? Tem mais de 1,90 m e ele é pouco pesado, ele é um ponta que ele vai tentar explorar o arranque, principalmente arrastando para dentro. Então, quando o Haaland sai para fazer o pivô, ele vai cortar em diagonal. Quando o Haaland está dentro da área, ele vai tentar ou fazer esse corredor aqui, mas numa espécie de arrastar para o Odegaard pegar essa bola e jogar para a área, ou ele vai até entrar na área junto para fazer essa tabela com o Haaland, tá? Ele não é a mesma, como posso dizer, a mesma característica do Nusa. O Nusa não. O Nusa é um cara que vai para fora, vai por dentro. Ele é um cara que recompõe um pouquinho aqui também em linha. Muitas vezes ele baixa. Em alguns momentos a gente vê o Nusa jogando como segundo volante aqui quando o time precisa. Eles deixam aqui o Haaland e o Sorloth e o Odegaard. Então muitas vezes eles podem fazer
esse losango aqui também com o Nusa, embora o Nusa defensivamente, para mim, é pobre, é um jogador que precisa melhorar muito o aspecto defensivo dele, mas ele é um cara, por ser leve, por ser rápido, ele consegue pelo menos fechar os espaços aqui e dar mais superioridade no meio de campo. Tá? Principalmente para o Wolf. O Wolf é um jogador que ele não sobe tanto quanto o Pedersen, e uma característica interessante dessa Noruega é o seguinte: o técnico da Noruega, ele pede muito que sempre fique 3 jogadores no momento defensivo. Então, por exemplo, o Pedersen está subindo para fazer essa triangulação aqui com o Berg e o Sorloth. O Wolf segura, e aí você tem aqui uma saída de 3+1 com o Berg. E aí ele pode posicionar dessa forma. Aí você coloca o Nusa aqui, o Pedersen, o Sorloth um pouco aqui e o Haaland mais centralizado. Muitas vezes o Odegaard cai aqui, e é até legal a gente colocar aqui, eu vou colocar as linhas para a gente ver. Ele faz essa triangulação aqui com o Pedersen e com o Sorloth. É interessante a gente tomar muito cuidado com essa triangulação, com esses jogadores aqui, porque eles provavelmente vão dar trabalho para o Brasil, tá? Então essa triangulação entre Sorloth, Odegaard e Pedersen pelo lado direito é uma preocupação aqui, mas a gente já vai colocar o Brasil para falar. Então a gente tem esse cenário, né, pelo lado direito, e quando o Pedersen sobe, o Wolf fica. Quando o Wolf sobe, o Pedersen fica. Então é uma obrigatoriedade que o técnico da Noruega pede, que os jogadores eles sempre fiquem com uma linha de 3 homens aqui. Muitas vezes o Wolf vai subir aqui para fazer também essa triangulação aqui com o Berg e com o Nusa, e aí o Pedersen fica um pouco. Vale lembrar que o Pedersen ele é reserva desse time, o Heinz, desculpa as pronúncias aqui que eu não consigo pronunciar da forma correta, mas enfim, ele é um jogador que tem 15 assistências na Bundesliga e está machucado, e ele sim é um cara que apoia muito bem e defende muito bem, né? E o Pedersen é banco, mas também faz essa função. Ele talvez seja o lateral com mais perigo ofensivo para o Brasil nesse momento. O Wolf sai algumas vezes, mas não é muito comum, o Wolf é um lateral que ele fica um pouquinho mais. E aí o que acontece? O Odegaard ele cai para cá, muitas vezes ele cai para cá também para fazer essa triangulação com o Nusa, com o Berg, com o Haaland, às vezes com o Wolf. Mas a grande questão aqui ofensiva da Noruega é a liberdade que o Odegaard vai ter. Essa liberdade que o Odegaard vai ter é perigoso, porque ele é um jogador muito versátil, técnico e é um meia armador. É um meia que arma jogo, é um meia que dá lucidez, dribla muito bem. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado com o Odegaard nessa função. E o principal, não deixar a bola chegar no Haaland. Porque se a bola chegar no Haaland, a gente sabe que ou ele vai arrastar para dentro da área para tentar sofrer um pênalti, ou ele vai fazer o gol, chuta muito bem de fora da área, com os 2 pés, com o pé direito, com o pé esquerdo, a cabeçada, jogo aéreo da Noruega, no modo geral, é muito forte, porque são jogadores muito altos. Você tem o Sorloth, você tem o Haaland, você tem o Berg, você tem a dupla de zaga, que é muito alta, então você tem uma bola aérea muito qualificada da Noruega. O que o Brasil tem que tentar fazer é não deixar essa bola chegar aqui no Haaland, tá? No momento defensivo que eu vejo da Noruega, eu vejo que a Noruega tem muita dificuldade de recomposição. A recomposição da Noruega, ela é muito tardia, mas aqui eu vou explicar rapidamente aqui, já colocando o Brasil. Eu quero colocar agora o time do Brasil aqui, pra gente ver. Então, eu já vou falar desse aspecto defensivo da Noruega, porque é um time que demora muito. O Sorloth não tem como qualidade principal a velocidade, e eles têm muita dificuldade de jogar, às vezes, no mano a mano. Ou seja, eles marcam muito zonal, é um time que marca muito por zona, e eles têm dificuldade de chegar àquela marcação homem a homem. Claro que provavelmente a Noruega treinou isso, uma marcação mais individual no momento defensivo, mas o bloco baixo da Noruega, ele dá muitos espaços. Você viu, por exemplo, no jogo contra a Costa do Marfim, o gol da Costa do Marfim foi isso. Foi um bloco baixo aqui muito aglutinado no meio, para não deixar esse jogo por dentro, mas por fora eles não saltavam. Você via o Berg aqui, por exemplo, o Pedersen e o Sorloth fazendo uma dobra aqui, o jogador, vou colocar qualquer jogador aqui só para elucidar, faz de conta que esse aqui é o jogador da Costa do Marfim, nesse espaço, e olha o espaço que o jogador tinha aqui. Então a gente via isso muito claramente do time
da Noruega. É um time que dá muitos espaços, é um time que joga e deixa jogar. E aí é uma tensão que o Brasil com certeza vai ter que explorar muito bem, porque se explorar de forma qualificada, na minha opinião, o Brasil não sofre hoje. Então o Brasil vai para campo hoje com Alisson, Danilo Luiz, que não é nenhuma novidade, Gabriel Magalhães fazendo uma marcação inclusive individual no Haaland, o Marquinhos e o Douglas Santos, Casimiro aqui fazendo esse tripé, provavelmente descendo aqui para fazer essa cobertura ou encaixando aqui no Odegaard. Bruno Guimarães pelo meio de campo. Bruno Guimarães pelo meio de campo. Aí, o jogo contra o Japão, a gente teve aqui o Matheus Cunha. Perdão, a gente teve aqui o Lucas Paquetá. Cadê o Lucas Paquetá? Aqui. A gente teve o Lucas Paquetá por dentro com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Aqui a gente vai esperar um pouquinho para falar. Vamos colocar aqui. Ryan. Matheus Cunha e Vini Júnior. Esse foi o time titular contra o Japão, certo? A gente já vai ter uma mudança, que é a saída do Lucas Paquetá, que não joga mais a Copa do Mundo, infelizmente. Eu falei no início do vídeo, é um jogador que vinha se acertando muito com o Vini, e é um jogador que fazia um trabalho muito defensivo também. Ele fazia uma marcação aqui, ele encaixava muitas vezes com o Casemiro, e ele tinha uma característica, o Paquetá tem uma característica, apesar de ele não ter um arremate de fora da área tão qualificado, ele consegue dar muita lucidez para jogadas, ele consegue explorar muito bem esse entrelinhas aqui do Matheus Cunha e do Vini. Então é um jogador, e muitas vezes ele puxa a marcação, ele tem um drible também. Então às vezes vem uma dobra aqui nele, ele consegue puxar, aí ele abre aqui pro Douglas Santos, ou ele volta o jogo aqui um pouco com o Bruno Guimarães, e aí você já troca de corredor já para pegar em superioridade aqui com o Ryan na velocidade. Então é um jogador que, cara, o Brasil perde muito, muito com a saída do Lucas Paquetá. E aí a pergunta que fica, né, senhoras e senhores, o que o Ancelotti vai fazer com isso? Primeiro aqui, não é opinião minha, é informação. O Ancelotti, ele testou 3 possibilidades. Eu vi no vídeo do VSR, mas não foi só o VSR que falou, alguns veículos falaram sobre os testes que o Ancelotti fez, mas trazendo até a informação do VSR, ele disse que o Ancelotti testou o Igor Jesus, ó. O Igor Thiago primeiro como essa função aqui, então o Igor Thiago entrando no lugar do Lucas Paquetá, o Matheus Cunha jogando mais aqui como um meia, como ele costuma fazer no United, o Igor Thiago aqui, o Vini na ponta e o Ryan na outra. Quando você escala o Igor Thiago, ou seja, quando você tem um jogador com as características do Igor Thiago, muito parecido com o do Haaland, um jogador mais pesado, um jogador forte, um jogador que vai fazer o trabalho de pivô, você perde um pouco de dinâmica no ataque. Por quê? Porque os zagueiros aqui, eles são paradões, cara. Eles são jogadores que eles querem um cara aqui, como a característica do Igor Thiago, pra colar, não deixar jogar, às vezes fazer uma dobra. Ah, você abre espaço. Ah, você pode até abrir espaço. Mas o Igor Thiago, ele não tem uma característica tão forte assim no sentido de arrastar, no sentido de jogar de frente. E aí você perde também aqui, que pra mim a maior zona de perigo do futebol é o meio de campo, é onde as coisas acontecem. Ou você toma um gol, ou você faz um gol. Então, quando você coloca o Matheus Cunha, apesar do Matheus Cunha jogar assim no United, ele não tem uma obrigação tão defensiva lá. Então, ele joga aqui pra fechar os espaços, mas ele é um jogador que a ideia é ele jogar de frente pro gol, até como um falso 9 pra entrar na área. E aí, quando você tem só Bruno Guimarães e Casemiro, você tem o Berg aqui no tripé, o Odegaard tá solto aqui. O Magalhães, ele vai focar no Haaland. O jogo vai ser Magalhães e Haaland. Vai ser essa briga até o final do jogo. Tem o Odegaard. O Douglas Santos vai colar no Sorloth e o Odegaard vai ficar aqui. Óbvio que você tem o Marquinhos, você tem o próprio Casemiro para descer um pouquinho mais aqui também. Mas mesmo assim, ó, desceu o Casemiro, encaixou aqui, você tem o Marquinhos na sobra, você tem o Bruno Guimarães para 2 jogadores. Se o Matheus Cunha não descer e não ficar aqui muito fixo, que é que eu acho que não vai acontecer, que você perde o principal do Cunha, que é, na minha opinião, o arremate de fora da área, a finalização de um modo geral e principalmente a inteligência para atacar os espaços. O Cunha, ele dá aula em atacar espaços, é impressionante. Ou ele ataca espaço para gerar espaço para o Vini jogar, para o Ryan jogar, ou ele ataca espaço em diagonal buscando o chute, buscando o gol.
né? Teve uma jogada contra o Japão no primeiro tempo, que ele chuta, o Suzuki faz uma linda defesa no primeiro tempo ainda, que foi isso, o jogo estava truncado aqui, ele sai um pouquinho da área aqui, ele vê que o Guimarães está chegando, ele pega essa bola, bate de primeira e quase faz o gol, quase abre o placar para o Brasil. Então, eu não faria isso e acho que o Ancelotti também não vai fazer. A outra possibilidade, que é o que eu faria, mas é o que eu acho que ele também não vai fazer, é colocar o Danilo. Então você coloca o Danilo, você joga com 3 volantes aqui, você não tem nenhum homem de tanta criação, só que o Danilo tem uma característica muito única. Ele é muito bom atacando e defendendo. É a palavra, né, que todo mundo usa, o box to box. Porém, o Danilo, ele consegue... Ele é um carrapato, cara. Se fala pro Danilo, você não vai deixar o Odegaard jogar. Ele não vai deixar o Odegaard jogar. Não vai. O Odegaard não vai jogar. É um jogador rápido, é um jogador que tem dinâmica para subir, chuta muito bem de fora da área, fez gols pela seleção brasileira chutando de fora da área. Então é um jogador inteligente, muito interessante e defensivamente, principalmente para fechar. Lembra que eu falei das triangulações? Então você tem uma triangulação com Pedersen, com Odegaard e com Sorloth. Quando você tem o Danilo, você pode deixar o Casemiro nessa sobra com o Haaland. Então você pode ter 2 jogadores aqui que sabem muito bem marcar para não deixar o Haaland jogar. O Berge vai estar aqui solto porque ele não tem, não chuta bem de fora da área, não causa tanto perigo para armar jogadas. E você tem o Danilo para fechar esses espaços aqui com o Odegaard também e com o Pedersen. Óbvio que o Vini vai descer um pouquinho, que o Cunha também vai descer um pouquinho, mas eu colocaria por entender que a Noruega é muito boa ofensivamente e muito ruim defensivamente, porque aí num jogo de transição você tem o Vini atacando, buscando ou essa parte para fora ou por dentro. O primeiro tempo do Vini do Japão foi todo por dentro, né? O Ancelotti já disse que o camisa 9 dele é o Vini Júnior, assim como o Cristiano Ronaldo foi o camisa 9 do Carlo Ancelotti em 2013, 14, 15. O Vini Júnior vai ser esse camisa 9, né? Um falso ponta, um ponta que tem perigo por fora, mas vai cair por dentro para tentar o chute. E aí você tem o Cunha para fazer essa troca e você tem o Danilo subindo. Então, numa transição, você pode atacar com... Você já deixa o Casemiro na cabeça de área, você vai soltar o Douglas. Deixa eu só arrumar aqui a Noruega. Você vai soltar o Douglas, então o Brasil joga aqui com o Douglas. O Danilo vai ficar um pouco fixo, com o Ryan, o Vini por dentro, o Cunha por dentro, o Danilo e em algum momento, se precisar, o Bruno Guimarães. Então, com certeza você pode jogar assim, ó. Você pode ter um ataque assim. Se o Brasil estiver precisando, correndo atrás do prejuízo, você tem aqui, ó, Ryan, Vini Júnior, Cunha, Bruno Guimarães, Danilo e o Douglas Santos aqui dando essa amplitude aqui, tirando o Pedersen do jogo. Então você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores atacando aqui, né? Obviamente aqui você vai ter o tripé 3-1, né? Com Danilo, Marquinhos, Magalhães e o Casemiro aqui. E, obviamente, que se você perder a bola, você vai ter que correr para trás. Mas é aquilo que eu falei, o time da Noruega não é um time tão rápido. Tirando o Nusa, não é um time tão rápido. Então você, em alguns momentos, pode arriscar e jogar com 6 jogadores, você tem superioridade. Mesmo que o Berg desça aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Você tem um 6-5 aqui e você vai ter superioridade, né? Obviamente que eles vão tentar baixar aqui, mas enfim. Aí é uma opinião minha. E eu colocaria o Danilo no lugar do Lucas Paquetá. Agora, o que o Ancelotti vai fazer, que é o principal, que é o que tá todo mundo falando, é colocar Gabriel Martinelli. E assim, quando o Martinelli entrou no jogo com o Japão, mano, ninguém entendeu, eu não entendi. Confesso que até fiquei puto na hora. Falei, cara, precisando ganhar o jogo, você vai colocar um Martinelli, mais um ponta, você já tem o Ryan, você tem o Vini Júnior que tá jogando pelo lado. Só que, cara, ainda bem que o Ancelotti é o Ancelotti e eu sou eu, né? O Ancelotti, eu até falei, o velho tem um plano. Ele tem um plano muito claro. E, cara, eu tava assistindo hoje um vídeo do Thiago Erani. Mandar um abraço pra ele, não o conheço, mas gostei muito do vídeo dele, então tô dando os devidos créditos, que é uma análise dele, e depois eu fui buscar um pouco mais a fundo. Mas, cara, ele falou uma coisa que é interessante. Vamos tirar o Danilo aqui. Vamos colocar o Bruno Guimarães. Na Champions 2013, 2014, que o Ancelotti foi campeão com o Real Madrid também, o Real Madrid tinha contratado Ángel Di Maria. Todo mundo conhece o Di Maria como ponta. Jogou assim na seleção da Argentina, jogou assim em outros lugares. Porém, o Ángel Di Maria, ele foi meia nesse Real Madrid. Era Ángel Di Maria aqui, com Toni Kroos. Aqui você tinha
Na ponta, Cristiano Ronaldo, Benzema e o outro ponta, eu não lembro quem era o outro ponta, velho. Eu vou pegar aqui pra vocês, mas eu não lembro quem era. E aí ele tinha colocado o Di Maria. Por que que ele colocou o Di Maria? Porque o Di Maria, ele era muito leve e era um jogador que era muito raçudo, conseguia fechar muito bem os espaços e ele dava espaço pro Cristiano Ronaldo no momento ofensivo jogar por dentro. E quem atacava o espaço por fora era o Di Maria. E aí você tinha Bruno Guimarães, no caso ali, Toni Kroos e Modric, né? Não sei se o Modric estava no Real Madrid nessa época, quem que era? Enfim, era os 5 mais o Toni Kroos jogando ali. Eu acho que era o Khedira. Exato, acho que era o Khedira jogando com o Toni Kroos. Então, cara, você tinha isso, o Di Maria usava e abusava desses espaços, porque aqui era dele, né? Ele era extremo, então 1 para 1, ou para fazer a área, ou para causar superioridade aqui e atacar o espaço. E o Vini, no caso o Cristiano Ronaldo, ficava aqui muito próximo do gol. A bola no pé do Cristiano Ronaldo é meio gol. A gente sabe muito bem. E essa Copa a gente tá tendo essa avaliação do Vinícius Júnior. Então, cara, bola no pé do Vini é meio gol. E aí, além disso, o Ancelotti fez isso também. Eu fui buscar e eu fui entender um pouco mais. O Valverde, quando ele é contratado pelo Real Madrid, ele é testado muitas vezes e ele jogava em alguns momentos no Peñarol de ponta. Então ele jogava pela ponta, jogava de segundo atacante, não vinha dando certo, e aí o Ancelotti reinventa o Valverde jogando do quê? De médio, juntamente aqui com... Ele jogava com Tchouaméni, Valverde... Deixa eu pegar aqui a escalação do Real Madrid. Escalação Real Madrid 2023-24. Ele jogava com Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos, Valverde e Bellingham no meio de campo. Então ele jogava aqui com Toni Kroos, o Bellingham fazendo essa função, o Tchouaméni fazendo essa função, o Bellingham e o Valverde jogando também de médio. Cara, é assim, absurdo. Então, e o Valverde jogou muito aquela temporada. Muito, jogou muita bola, deitou os cabelos no Real Madrid, tanto que credenciou o Valverde como um dos grandes jogadores, né? Ele levou muito o passe, deu muita moral pro Valverde jogar no Real Madrid, tá até hoje como um dos jogadores indispensáveis. E ele muda a característica também. Era um jogador que atacante, jogava muitas vezes de ponta. E aí é o caso do Gabriel Martinelli. Então, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Martinelli vai entrar nessa função do Lucas Paquetá. E aí a gente tem que ver o ponto positivo disso, que no Arsenal o Martinelli tem uma obrigação defensiva muito clara, que é fechar os corredores, e ele faz isso muito bem, muito bem. É um jogador que corre o campo inteiro, é um jogador que tem capacidade física de fazer esse momento defensivo e ofensivo. Eu não acho que nessa triangulação ele agregaria tanto quanto o Danilo, só que eu acho que o Brasil vai tentar começar a fazer já o resultado no começo do jogo. Então, com o Gabriel Martinelli, você tem isso. E, principalmente, você tem o Gabriel Martinelli no momento ofensivo, num 4-2-4, que é o que ele ama, né? O Ancelotti ama fazer, que é o 4-2-4 aqui. O Danilo um pouco mais arisco, né? Um pouco mais incisivo do que o Danilo Luiz, o Douglas Santos, perdão, do que o Danilo Luiz. O Danilo é um zagueiro que fica um pouco mais, mas a gente viu no Japão o Danilo apoiando também, tá? E aí você tem um 4-2-4 com o Casemiro, Bruno Guimarães, o Martinelli fazendo ponta, o Vini por dentro com o Cunha e o Ryan aqui para dar amplitude no jogo. É isso que eu acho que vai acontecer, não é isso que eu faria, mas pensando nas características da Noruega com essa triangulação, Sorloth, Odegaard, Pedersen, principalmente o Odegaard, um jogador que vai cair pelas duas pontas, e também pensando que a transição defensiva, que é aí que tá para a gente encerrar o vídeo, a transição defensiva da Noruega é muito desqualificada, o Martinelli te agrega mais do que o Danilo nessa questão, porque ele consegue atacar muito mais os espaços, começa a dar amplitude pro jogo, então você tem dobra com Danilo, com Douglas e com o Martinelli, o Vini por dentro com o Cunha e o Ryan. Você pega completamente desguarnecida a zaga da Noruega, que é lenta, muito lenta. Então eu acho que, analisando todos esses cenários, não é ruim. Eu acho que é uma boa estratégia do Carlo Ancelotti, embora eu fosse um pouco mais comedido, iniciaria com o Danilo no meio de campo. Mas eu quero saber de você, o que você faria. Então, ó,
Se você não concordou comigo em nada, deixa aqui nos comentários. Se você concordou, deixa nos comentários também, tá? Não esquece de se inscrever, por favor, muito importante para mim que você se inscreva no canal. Deixa seu comentário, deixa seu like pra gente continuar trocando ideia e conversando, tá bom? Galera, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!